Tudo bom, pessoal? Estamos de volta na nossa escola de adoradores e hoje o assunto é maravilhoso. Para você que ainda não viu as primeiras aulas, a aula 1 capacidade, a aula 2 disponibilidade, corre para ver as outras aulas, para você estar inteirado, para você estar por dentro dos assuntos aqui da nossa escola. Eu creio que Deus vai abençoar muito o seu ministério, que você vai ser muito usado por Deus. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Então, pessoal, nós estamos aqui estudando coisas poderosíssimas. Eu tenho certeza que essa terceira aula vai ser marcante, tá? Então já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para que toda vez que tiver uma aula nova, você já possa receber a notificação. É importante, às vezes a gente esquece no dia a dia, então é importante você já ativar o sininho para você receber essa notificação. Não se inscreveu no canal? Se inscreva, vai lá, se inscreve. E também algo muito importante, compartilhe o máximo que você puder. Compartilhe com seus amigos, amigos de ministério, compartilhe com os membros da igreja, compartilhe, vai compartilhando, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas a compreenderem sobre adoração. Não é só para quem faz a obra, mas também para quem quer conhecer, quer saber como servir a Deus com maior excelência, tá? E outra coisa, deixa o seu comentário, né? Deixa o seu comentário, o seu gostei, porque isso vai fazer o algoritmo do YouTube entender que esse assunto é relevante e vai expandir para outras pessoas, tá bom? Então não esquece de deixar aqui embaixo, ó, o seu gostei e também de deixar o seu comentário, o que você achou da aula, o que você quer saber mais, qual o assunto que você gostaria que a gente pudesse introduzir aqui na aula, tá bom? Não esquece disso, tá bom? Vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre disponibilidade. Já deixa marcado aí Filipenses capítulo 2, verso 20, nós vamos ler já já, mas eu quero que você preste atenção sobre esse assunto e é muito importante. E eu deixei separado aqui na nossa apostila. Lembrando, se você quer adquirir essa apostila, você vai entrar lá no meu Instagram e vai escrever no direct, eu quero. Tá? Eu vou entrar em contato. Se eu não entrar em contato, o pessoal que faz parte aí, que trabalha comigo, vai entrar em contato com você e aí a gente vai te avisar quando ela vai estar disponível, completamente gratuita, tá? Essa apostila aqui que está comigo, ela vai estar completamente gratuita, disponível para você. Mas entra lá no meu Instagram, Mateus Lima PR, tá? @Mateus Lima PR, você vai me encontrar e aí você vai enviar um direct para mim dizendo eu quero, tá? Só isso. Eu quero, e a gente vai entrar em contato com você. Mas vamos lá para a nossa aula 3, disponibilidade. Deus, ele procura pessoas disponíveis, não pessoas capazes. Pessoas disponíveis, pessoas que dizem, eis-me aqui. E olha que interessante a aula de hoje. Hoje em dia é fácil encontrar igrejas em que o ministério de louvor está sendo monopolizado por instrumentistas, vocalistas e principalmente por coordenadores inaptos para assumirem este ministério em suas vidas. Os ministros de louvor têm que ter consciência, serem realistas que o que eles fazem, quando eles fazem e as condições para eles fazerem, vem de Deus. Então marque isso porque é muito importante. Nós encontramos muitas pessoas inaptas ou muitas pessoas que vão pelo desejo, vão pela empolgação, elas se empolgam com aquilo ou, por exemplo, elas estão frequentando uma igreja, veem aquele ministério, porque sempre o ministério de louvor, né, o ministério de música, vai ficar sempre em evidência, pessoal. É sempre dois ministérios que ficam sempre em evidência, sempre, e que é muito concorrido pelas pessoas. Sabe quais são? O ministério de música e o ministério pastoral. Por quê?
Porque sempre as pessoas veem o pastor, vê o líder de louvor, ou não só o líder, os instrumentistas, elas sempre estão em evidência. Então, ele projeta a vida dele para aquilo, projeta a vida dele para aquele ministério, para aquela obra. E às vezes a pessoa ela não percebe que Deus ela quer usar em outras áreas, né? Deus quer usar em outros movimentos, em outras coisas. Eu penso assim, eu preciso estar sendo útil ao reino de Deus. Eu preciso estar sendo útil ao reino de Deus, tá? E isso é muito importante. Eu não tenho que estar sendo útil a mim mesmo. Você pode marcar isso, vai aparecer aqui, ó, para você, ó. Nós precisamos estar sendo úteis para o reino de Deus, tá? Úteis ao reino do Senhor, não úteis para nós mesmos, ou seja, fazendo alguma coisa para que a gente possa receber o crédito das coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muitos prós nos ministérios assim que estão em evidência, né, pastoral ou musical, mas também tem muitos contras, né? E isso é muito sério, muito sério. Então Deus, ele procura essas pessoas disponíveis que possam fazer a obra dele sem esperar algo, sabe? Sem querer que aquele louvor, aquela fama venha para si, mas sim seja enviada para o reino de Deus. Eu estava ouvindo eu também estudo, tá, pessoal? Estava estudando há pouco tempo sobre adoração, e é muito importante a gente guardar algo fundamental. O adorador, ele é simplesmente um canal para o Senhor. O que é o canal? Eu gostei muito do que um pregador falou e eu guardei isso no meu coração. Nós somos o fundo musical que está sendo tocado na pregação do reino, na pregação de Deus. A gente só é aquele fundo musical que prepara o ambiente para a pessoa receber com excelência a palavra da própria boca de Deus. A gente é o fundo musical. Então Deus está procurando essas pessoas que não querem aparecer, que não querem se vangloriar das coisas. Pelo contrário, elas querem se diminuir cada vez mais e fazer com que a glória de Deus desça naquele local. Eu já falei isso muitas vezes para os líderes aqui, para muitas pessoas que fazem parte do louvor comigo. Eu já falei isso várias vezes. Eu não tenho pretensão nenhuma aqui. Não tenho. Meu trabalho é fazer Deus aparecer. Meu trabalho é fazer a glória de Deus se manifestar na igreja. Eu não posso querer os louros disso. Porque é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós precisamos entender, eu preciso estar disponível. E guarda isso, preste atenção. Disponibilidade para Deus é fundamental. Porque às vezes ele nos dá um ministério, às vezes ele nos dá algo que precisamos fazer, ele nos dá alguma coisa que nós precisamos realizar. Só que aí aquilo que é disponível, que ele entregou para nós, começa a subir a nossa cabeça. E a gente deixa de ser disponível a Deus, deixa de ser usado por ele e acaba sendo uma pessoa que está travando a obra de Deus de acontecer. Então isso é muito sério, isso é muito perigoso. Então tome muito cuidado. Disponibilidade até quando você está no ministério. Que às vezes a pessoa vai fazendo aquilo com, certa frequência, rotina, e ela vai se esfriando na fé. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então vamos ler aqui a base para esse estudo nosso, que é Filipenses capítulo 2, verso 20. Eu vou ler do verso 19 para você entender o contexto. O apóstolo Paulo ele está falando do seu discípulo, né, Timóteo. Ele diz assim: mas confio no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado. Porque não há ninguém como ele que sinceramente cuide do vosso estado. Olha só a responsabilidade, olha só como é interessante o que o apóstolo Paulo está falando sobre Timóteo. Não há ninguém como ele disponível para fazer o que tem que ser feito. Então Deus ele precisa de pessoas assim, pessoas que sejam disponíveis para ele, não só capazes, né,
tenha capacidade. Se falta capacidade, Deus vai dar. Mas Deus procura pessoas esforçadas, ou seja, eu tenho capacidade para fazer. Eu tenho isso, eu tenho jeito para fazer. Não, Deus não está procurando isso. Deus está procurando pessoas esforçadas. Como assim? Que queiram aprender. Então, se você está inserido no ministério, você precisa entender isso. Você precisa diariamente aprender. Diariamente. Andar com Deus é aprender com Ele todos os dias. E se Ele te deu uma coisa, né, se Ele te deu um dom, um talento para você usar no ministério que você está hoje, Ele quer que você desenvolva, Ele quer que você cresça, aprimore, que você estude sobre aquilo, para que Ele possa fazer mais ainda, fazer além do que Ele já está fazendo. Tá? Com Deus é sempre crescimento. Nunca é diminuindo. Deus é sempre crescimento. Guarda isso no teu coração. Então, o ministério e suas vidas. Os ministros de louvor têm que ter consciência, serem realistas que o que eles fazem, quando eles fazem, e as condições para eles fazerem, vêm de Deus. Dentro do reino de Deus, ninguém é único. Deus não dá preferência aos capacitados, mas Ele capacita aqueles que foram chamados por Ele. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então a gente não pode levar as coisas com a barriga. Aqui na minha igreja, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Não posso deixar as coisas serem levadas com a barriga, empurrar com a barriga. Então eu brinco, eu me divirto, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de rir, eu gosto de me divertir no ministério. Ou seja, eu gosto de um ambiente leve. Um ambiente proporcional para que as coisas fluam com naturalidade. Mas eu também explico para eles que eles não podem confundir isso. Porque na hora que precisa ser levado a sério, tem que ser levado a sério. A gente está levando o reino de Deus. A gente está levando o pão do céu. A gente está repartindo com os irmãos da nossa igreja. Então a gente precisa levar isso muito a sério. Não pode ser de qualquer maneira, não pode fazer de qualquer jeito. Se é feito de qualquer jeito, eu dou a primeira orientação, a segunda orientação, na terceira eu já chamo, acho que está na hora de você rever os seus conceitos. Está na hora de você analisar o que você está fazendo, fica um tempinho pensando nisso, tá? Se ajusta novamente, volte a buscar, volte a se aproximar de Deus, porque está faltando isso. Dá para você perceber, né? Geralmente quando isso fica em evidência, até aquele que está na ministração do louvor, né? Naquela pessoa que está de frente. Você percebe que tem algo diferente com a pessoa. Você percebe que ela não está mais fluindo como fluía antes. Você percebe que tem alguma coisa que está travando, está bloqueando ela, né, do agir de Deus. E isso é muito importante, gente. Sabe o que significa isso? Eu me afastando cada vez mais do Senhor. E aí, se eu vou me afastando mais, eu não estou mais disponível para Deus. Eu não estou mais apto para servir, porque eu estou afastado. Se eu estou afastado, como é que Deus vai me usar? Então isso é muito importante. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então nós vamos para o primeiro tópico de hoje, para ser discipulado. Então, anote isso aqui, para ser discipulado. Preste atenção o que diz a palavra de Deus aqui em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, diz assim, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, que diz assim, verso 10 diz, tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade e paciência. Então, o discípulo ele tem conhecido o modo de viver do seu mestre. Qual o exemplo que nós temos maior? O nosso Senhor Jesus. O modo de viver dele. Sempre disciplinado na oração, na leitura, de ir ao templo, de estar com Deus, de caminhar com Deus. Esse é o nosso exemplo maior. Então, para ser discipulado, nós precisamos ter um coração ensinável. Precisa dispor de tempo. Jesus chamou os 12 para estarem com ele e só depois enviou. Tem um preço a pagar. E qual o primeiro passo que nós damos? A conversão, a integração. Então anote isso daí, né?
Anote isso daí que vai aparecer para você, ó. Conversão, tá? Integração, edificação, treinamento e comissionamento, tá? Então, guarde isso, é muito importante. Para que a gente seja discípulo de Deus, precisa primeiro a conversão, se integrar, ter a edificação, o treinamento e o comissionamento. Então, Jesus ele começou atraindo para a conversão. E na conversão vem o discipulado, vem os ensinamentos. A pessoa vai aprendendo, vai crescendo, vai evoluindo, vai melhorando, né, a sua forma de viver. Ela vai deixando coisas para trás, coisas do passado. O que me entristece muitas vezes hoje é que eu vejo adoradores ou discípulos que deixaram coisas para trás e de repente voltaram a fazer essas coisas. Voltaram a resmungar, voltaram a murmurar, voltaram a reclamar, voltaram a ficar com a cara fechada, né? Não estão mais se empenhando mais, não estão se dedicando mais ao seu trabalho, estão fazendo por fazer, entrou no mecânico, entrou no automático, no piloto automático. E isso é muito perigoso, gente, muito perigoso. Aí a pessoa pensa, tá acontecendo, tá fluindo. Não é assim que Deus trabalha. Deus ele vai enviar pessoas que querem mesmo estar com ele, que andam. Eu vejo da seguinte maneira: se Jesus orava, buscava, ele se enchia, transbordava, no outro dia ele queria mais. Nós precisamos ser assim. Eu preciso querer mais. Eu preciso buscar mais. Esses dias eu estava buscando a Deus, eu não consegui falar coisas com Deus. Eu simplesmente fui me envolvendo. Havia um ambiente de adoração tão grande, tão profundo, mas tão poderoso, que aquele ambiente me tomou. E a única coisa que eu conseguia fazer era me derramar diante do Senhor. Era me derramar. Deus até falou assim, ó, coloque essa canção, que você precisa dessa canção. Quando eu coloquei a canção, aí foi tudo que estava dentro de mim. Parecia que a canção estava orando no meu lugar. Parecia que ela estava falando com Deus. E eu sentia dentro de mim aquelas palavras da canção falando por mim. Olha a responsabilidade. Olha uma canção gravada. Olha a responsabilidade que nós temos, pessoal. A gente está levando a presença de Deus. Tem pessoas que precisam se derramar e aquelas canções que elas vão ouvir é a oração delas naquele dia. Porque tem coisas que elas não conseguem pronunciar diante do Senhor e elas precisam de um auxílio. Nós auxiliamos nisso. Nós ajudamos nisso. Por isso precisamos nos encontrar sempre disponíveis. Sempre dispostos a fazer com que a glória de Deus desça. Por isso Jesus ia toda vez ao monte orar, porque ele precisava estar disponível para o Pai. Nós precisamos estar disponíveis. Então, para você ser discipulado, você precisa conhecer o seu mestre. Ele é o exemplo. E qual é o nosso mestre hoje? Jesus. Só que Jesus ele coloca pessoas aqui na terra para serem seu espelho. Então nós precisamos estar próximos. Se você está distante do seu líder, se tem alguma coisa dentro de você, vá até o seu líder. Converse com ele. Poxa, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso, está acontecendo isso, eu não estou gostando de certas situações. Exponha a sua vida. E você, líder, ouça e também se autoavalie, se avalie, veja se você está da maneira correta como Deus quer, porque não há confusão no mundo espiritual. Não há confusão. Não há confusão entre o Espírito Santo e o Espírito Santo. Na verdade. Não há. Não há confusão entre o Espírito Santo, entre Deus e entre Jesus. Não há. A Santíssima Trindade trabalha unida. É um acorde que toca perfeito. É uma tríade que toca com perfeição. Então a gente precisa estar realmente vendo se a gente está em santidade, se a gente está bem com Deus, se a gente está caminhando com Deus. Porque se a gente está caminhando com Deus, as coisas vão fluir. Você vai ver que as coisas vão dando certo, vão fluindo, a ministração vai fluindo, os músicos vão fluindo com uma maior naturalidade, as coisas vão acontecendo, porque a presença de Deus está ali. Nós precisamos estar disponíveis ao Senhor. E o próximo tópico, anote isso aqui para você, para assumir responsabilidade. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades. E diz aqui, ser um homem comprometido. Aqui eu quero falar algo muito sério para você. Não dá para entrar
em nenhum ministério, nenhuma obra na igreja, se a pessoa não é comprometida com aquilo. Não dá. Não dá. Se a pessoa não é comprometida, se ela não tem responsabilidade com aquilo, não vai funcionar. As coisas não vão acontecer. Se ela está ali, como eu já falei, por status, se ela está ali para ganhar um nome, esquece, vai fazer fama na rua, vai fazer fama fora, tá? Para fazer a obra de Deus, o único que leva a fama é Ele, o próprio Deus, tá? Mas por que Deus tem que levar a fama? Para nos proteger. Eu vejo dessa maneira. A fama é para Deus, para Ele. Por quê? Porque Ele sabe lidar com isso. Nós não sabemos não, gente. Não sabemos lidar com isso. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com elogios. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com essas coisas. Não sabem lidar com alguém elogiar, alguém falar alguma coisa. Então isso é muito importante. Você precisa entregar a fama para o Senhor. Você precisa entregar a fama para Deus. E deixar Deus agir. Deixar Deus se manifestar. Ele que vai cuidar de nós. Então você precisa estar comprometido com Ele. Principalmente com Ele. E aí, ser discipulado com o objetivo específico de assumir responsabilidade. Eu tenho alguém que está acima de mim e eu preciso ser discipulado por essa pessoa para que eu possa assumir responsabilidade. O dia que essa pessoa não estiver, eu estou comprometido com a obra. Eu vou fazer aquilo com excelência. Eu vou fazer aquilo com qualidade. E vamos lá para o próximo tópico. Para desenvolver contatos e relacionamentos. Assumir o evangelismo como um estilo de vida. Ter uma tenda de lona em altares de pedra. Ser pronto para ouvir e tardio para falar. Hoje a nossa escola ela é mais curtinha, né? Mas aqui, para desenvolver contatos e relacionamentos. A pessoa que está dentro de um ministério, ela precisa ter esses contatos, ela precisa se relacionar com outras pessoas, você precisa se relacionar com outras pessoas. Então, você precisa assumir um papel de evangelismo. Suas canções, né, aquilo que você está declarando, suas ministrações, elas precisam assumir esse papel. Você está com o papel de levar a palavra que liberta, de levar a palavra que traz restauração, a palavra que traz vida, a palavra que traz salvação para as pessoas. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que não estão recebendo a palavra, porque no meio do caminho elas estão recebendo ruídos. E muitas vezes, mais ruído do que qualquer outra coisa. Barulho, barulho, barulho. Lembra aquela situação que acontecia com as rádios, né? Você ficava tentando mudar a estação, aquele barulho, aquela bagunça, você não conseguia compreender. Mas quando achava a estação, tentava afinar mais um pouquinho. Para quê? Para ter o menos barulho possível, menos ruído possível, para que você pudesse compreender o que aquela pessoa estava falando. A mesma coisa somos nós, gente. Às vezes nós estamos sendo aquele rádio que está fazendo muito barulho, mas não está levando nada para a pessoa. Só barulho. Barulho, e não está levando a mensagem. E isso tem que ter um certo cuidado. Tem que ter uma preocupação nossa. Nós precisamos levar a palavra. E como a gente leva a palavra? Sem os nossos ruídos. Murmuração, reclamação, fofoca. Tem que ter muito cuidado com isso, gente. Fofoca no ministério não vai fazer nada, não vai operar o poder de Deus, não vai se manifestar, não vai acontecer nada. Nada. Se você está ouvindo alguém falar alguma coisa de alguém, você para a conversa na hora. Poxa, fulano, vamos falar como é que foi o seu dia. Fala de outra coisa, de outro assunto. Se a pessoa não se ligar, aquela pessoa está tão distante de Deus, tão distante. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque se a nossa mente ela não está transbordando da palavra, a gente vai começar a se desviar. A gente vai começar a se afastar de Deus. A nossa mente precisa estar transbordando da palavra. Sabe por quê? Porque a gente sempre vai falar das coisas boas, das coisas do reino. A gente sempre vai se divertir. A gente sempre vai ter um sorriso no rosto. Sempre vai fazer as coisas fluírem com excelência. Mas quando eu não tenho isso, quando eu não estou ligado com Deus, eu vou me afastando. E aí acontece o que está escrito aqui, ó. Eu não vou assumir um papel de evangelismo como estilo de vida. Eu não vou querer fazer isso. Eu não vou querer me relacionar com as pessoas.
né? Eu não vou querer me aproximar das pessoas. Pelo contrário, eu vou querer sempre fazer o que eu quero, o que me vem à cabeça. E isso é muito prejudicial. Nós precisamos nos envolver mais com Deus, limpar. A gente precisa estar sempre tendo o nosso devocional. Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Anota esse tópico aqui para vocês, ó. O ministro de música, o adorador, qualquer pessoa de qualquer ministério, ele tem a sua vida diária com Deus, um devocional sempre com Deus. Muitas vezes não é só um devocional no dia. Muitas vezes aquela pessoa tem 3, 4, 5, 6 devocionais. Por quê? A gente sempre é tentado a cair. Sempre é tentado a cair. Sempre é tentado a deixar, abandonar, a desistir das coisas. Porque Satanás ele ataca muito nessa área, porque ele sabe o quão importante é. Louvor e adoração rompe barreiras, pessoal. Louvor e adoração toca corações quebrantados. Toca a vida de pessoas, transforma a vida de pessoas. Então nós precisamos ter uma vida de devocional sempre na presença de Deus. Eu vejo Daniel como um adorador genuíno do Senhor. Daniel era aquele adorador que servia a Deus com excelência, sempre buscando adorar a Deus. E a Bíblia diz que ele aplicava o coração 3 vezes ao dia. Aplique o seu coração a servir o Senhor. Se você está frio hoje na fé, se você esmureceu na fé, volte, pratique as obras do Senhor. Volte a conversar com Deus. Volte a ter aquele momento. O começo vai ser ruim, porque voltar, eu até brinco com as pessoas assim, voltar para a academia é complicado quando você sai dela. Quando você sai da academia, na primeira semana você não sente nada, na segunda você já sente um desconforto, aí você volta. Quando você volta não é mais a mesma coisa. Você já não consegue mais pegar o mesmo peso. O que eu estou querendo dizer? Deus não pode confiar a você uma carga maior. Deus não pode confiar a você algo maior. Então continue, se dedique, busque a Deus com excelência. Faça o serviço do reino com excelência todos os dias. Pegue a sua cruz, siga o Senhor Jesus e Ele vai te abençoar. Ele vai fortalecer você. Ele vai te usar poderosamente. Deus quer te capacitar cada vez mais. Deus quer que você seja uma pessoa fiel cada vez mais. Deus quer que você esteja disponível para Ele cada vez mais. Todos os dias. Mesmo quando você está na plataforma, mesmo quando você não está. Se você está na plataforma, se você não está, Deus quer te usar. Tá? Eu vou ficando por aqui. Hoje vai ser mais curtinha a nossa aula, mas eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Tá bom? Então, guarde isso. Se você não viu a primeira aula, vai lá, capacitados. Se você não viu a segunda aula, fidelidade. E hoje a terceira aula, disponibilidade. Pegue as referências, estude com tranquilidade, reveja essas aulas para que você cresça no conhecimento de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Ele fortaleça a tua vida e te capacite cada vez mais em nome de Jesus. Tá bom? Até a próxima, em nome de Cristo. Tchau, Deus abençoe.